Quando você vai a uma festa, o que faz você ir nesta festa? Pois, meus caros, eu pergunto, o que faz a gente participar? O que motiva um morador de São Leopoldo a participar da chamada São Leopoldo Fest? A festa que comemora, né, a chegada dos primeiros alemães em São Leopoldo e no sul do Brasil. Quer saber a minha opinião? Eu vou falar ela, mas depois da vinheta. Antes de mais nada, antes de a gente realmente começar o nosso vídeo, eu peço que você faça aquilo que é muito importante, que é deixar o nosso, né, aquele like esperto, né, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Acione o sininho das notificações para não perder mais vídeo novo aqui. Afinal de contas, nós temos vídeos novos todos os dias, de segunda a sábado, sempre às 18 horas. E como nesse dia 25 de julho, nós temos, né, o nosso vídeo aqui neste horário. E, evidentemente, né, como hoje é uma data histórica e o canal é um canal de história, né, vamos falar, né, de um fato histórico importante, né, que tem repercussão na história da cidade onde eu moro, mas também na região onde eu estou inserido. Né, eu falo do Rio Grande do Sul e aqui, né, na cidade de São Leopoldo, né, nós temos o início da chamada colonização alemã no sul do Brasil. Esse processo se deu, né, como, né, você não, né, como se sabe, ele se deu a partir do século XIX. Então, em 1824, né, os primeiros 39 alemães, né, que hoje nós denominamos alemães, que na época não se autodenominava assim, mas enfim, chegaram então no dia 25 de julho de 1824 a São Leopoldo, né, e deram início ao processo de colonização alemã. E esse processo gerou então uma festa de comemoração. Bom lembrar que antes dos alemães já haviam, né, primeiramente, os povos originários, no caso os índios caigangues, aqui na região do Vale dos Sinos. Depois vieram, né, os açorianos, muitos que vieram de Porto Alegre, né, açorianos, né, da ilha dos Açores, né, que pertence a Portugal, enfim, né, os colonizadores de Porto Alegre vieram para cá, alguns para São Leopoldo. E depois os açorianos vieram, né, também os africanos, né, para compor aí a mão de obra escrava. E todo esse caldo, né, todas essas etnias, né, formaram, né, vamos dizer assim, um caldo cultural muito interessante, porque são várias visões de mundo, né, que se somaram, enfim, né. E hoje São Leopoldo é uma cidade que ela não é uma cidade necessariamente alemã, mas uma cidade que tem, né, os traços alemães, mas também tem esses outros traços. E falar de São Leopoldo, né, é falar, né, assim, num período muito importante, porque a colonização do Brasil ela se deu pela costa. Se vocês pegarem as cidades mais antigas do Brasil, todas elas são bem localizadas próximo ao mar. E, né, nós vamos ter um processo de interiorização, né, e faltava, né, a interiorização da região do Vale dos Sinos, né, depois ali do Vale do Caí e da Serra, onde hoje compõe a Serra do Sul. Então depois vai ter ali 50 anos mais tarde ali, nós vamos ter a colonização italiana também, né, e nós vamos ter um ciclo de desenvolvimento. E o Rio Grande do Sul tem então, né, o berço da colonização alemã no Brasil. E efetivamente a festa, né, para isto é a comemoração desse fato. Então, se eu vou numa festa, a fantasia de Halloween,
e eu chego nessa festa, que é uma festa fantasia de Halloween, e eu chego lá e eu me deparo só com pessoas que se vestem de fadinhas e de todo mundo vestido, né, de fadinha e alguns de Teletubbies, eu pergunto, qual o sentido de uma festa de Halloween que não tem, por exemplo, uma bruxa, que não tem lá uma abóbora? Mas não é uma festa de Halloween. Então, uma festa que fala sobre a chegada dos alemães no Brasil, nós temos que falar desses alemães. Nós temos que falar da cultura alemã e também contar essas outras culturas que se entrelaçaram com a cultura alemã. Só que a festa que é para isso, que é um momento de congressamento da comunidade, que não é uma festa, que não deve ser uma festa do prefeito, é uma festa da cidade, ela perdeu esse sentido. Hoje eu não vou na festa da minha cidade por um motivo, que eu não vejo sentido em ir para uma festa para ver show de pseudos artistas com estandes que num processo de exposição que eu não vejo sentido nenhum naquela exposição, num processo em que as pessoas não se envolvem mais na festa porque ela não é uma festa para todos. Ela não conta a nossa história, ela não pega a cidade e coloca ela em evidência a nível de Brasil. Ela não fala para o Brasil. A São Leopoldo Fest é uma festa localista em que, se eu chegar em São Paulo e falar da São Leopoldo Fest, eu tenho certeza que os meus irmãos paulistas não vão saber o que é São Leopoldo Fest. Se eu falar de São Leopoldo Fest no Rio de Janeiro, as pessoas também não vão saber. Não é que todo mundo tem que saber disso necessariamente, mas a gente tem que pensar na divulgação de uma festa, trazer atrativos para que as pessoas de outras regiões do Brasil e de outras regiões do próprio estado também venham a visitar São Leopoldo. Mas qual é o atrativo para vir a São Leopoldo? Assistir o show de uma pseudo-celebridade? Não quer dizer nada. Então falta, por exemplo, uma festa que trabalhe a questão da culinária típica. Olha, poderíamos ter um dia da feijoada para celebrar, né, a cultura africana. Nós podemos ter os pratos típicos alemães aqui, né, e as adaptações desses pratos para a nossa realidade. Nós teríamos que ter, né, ciclos de palestras para contar as histórias, exposição de fotos antigas, viagens turísticas, né, pontos históricos da nossa cidade. E vejam bem, nós temos, por exemplo, aonde ficaram os 39 imigrantes primeiros, né, o prédio onde ficaram esses imigrantes, né, hoje em ruínas, para ver como nós maltratamos a nossa história de São Leopoldo, para ver como você vê que a história edificada de São Leopoldo, a presença histórica, ela não é valorizada. E não se valoriza porque, por um lado, vem a especulação imobiliária burra, e por outro lado, tem a falta de visão do turismo histórico na cidade. Então, se eu vou para a festa para comemorar os 199 anos da imigração alemã no Brasil, da integração dos povos de São Leopoldo, e eu vejo que não tem nada disso lá, por que eu vou sair da minha casa para ir nesta festa? Então, nesse dia 25 de julho, nós temos que exaltar e tentar entender por que aconteceu isso. Por que chegaram aqui os primeiros alemães? Eles vieram para cá, eles eram... Que tipo de pessoas que chegaram aqui? Eram pessoas humildes, muito pobres. Pessoas que vieram em busca de uma oportunidade numa região da Europa que estava empobrecida e que talvez hoje tenha um ciclo de desenvolvimento muito diferente do nosso. Mas até então, aquele momento, aquela região do planeta, né, passava por dificuldades e as pessoas vieram construir uma nova história aqui. E contar essa história não anula as histórias de quem já estava aqui, ou de quem chegou antes também, e de quem vai chegar, e quem chegou, e quem construiu
Não há uma festa que faça com que a gente conte a história de São Leopoldo para o Brasil. Por quê? Porque em São Leopoldo nós temos uma mentalidade provinciana. É uma mentalidade com todo o respeito da paróquia. É aquela mentalidade que conta somente, conta ou só entende, só visualiza o umbigo, mas não consegue entender que São Leopoldo faz parte do Rio Grande do Sul, mas também faz parte do Brasil, que essa história é uma parte da história brasileira, de que nós temos sim essa questão da presença alemã como uma substituição da mão de obra escrava negra também, mas que esses também tiveram mais vantagens que os negros, com certeza, porque eles atingiram seus lotes, ao passo que os negros, em 1889, foram, né, entregues a Deus dará. Dá para se fazer essa discussão? Que possamos fazer essa discussão, que possamos fazer em ciclos de debates, que possamos fazer através da expressão das artes, né, de um teatro bem montado, que conte a nossa história, de um roteiro turístico, né, e tem tantas coisas que a gente pode fazer. Então, eu não vejo sentido numa festa que se resume hoje numa sequência de shows. Tudo bem, eu gosto de Alcione, não tem nada contra Alcione, mas por que não se faz uma sequência que tenha uma lógica, que tenha ali, de fato, a possibilidade de a gente entender que tem um porquê daquele artista estar lá. E não simplesmente ser um amontoado de atividades que não tem sentido algum. Falta isso. Por quê? Porque na festa dos 199 anos da imigração alemã, não se conta a história de quem realmente deve ser saudado nessa festa. E qual o sentido dessa festa? É este, só que não é contado. É como se a gente fosse num Halloween, e no Halloween que a gente fosse, nós não víssemos bruxas, nem aranhas, nem gente fantasiada de esqueleto, nem nada que faz todo o processo de uma festa de Halloween, por exemplo. É o que falta em São Leopoldo. Eu sei que muita gente vai me criticar por esse vídeo, mas o que eu quero dizer para você, do outro lado, é que a história, gente, ela tem que ter sentido e ela se torna desinteressante exatamente por isso. Por nós não conhecermos a nossa história, nós, quando pretendemos fazer uma ação, um movimento histórico para contar a nossa história, nós não conseguimos contar porque exatamente ignoramos ela. Então não adianta eu trazer o show do artista mais renomado se eu não sei o porquê que eu estou colocando esse artista ali. Se eu coloco, né, que tipo de atração eu vou colocar para essa festa? Eu não sei, simplesmente eu só coloco ali porque eu quero que tenha gente. Mas só amontoar pessoas também não é uma celebração. Pode ser qualquer coisa, mas não é uma festa que realmente cumpra com o seu objetivo. Se é que quem está montando hoje a São Leopoldo Fest tem algum objetivo, sinceramente, em contar de fato a nossa história. Porque se nós não conseguimos contar a nossa história na festa para exaltar a história da cidade, onde que vamos contar a nossa história? Fica a pergunta.